Boa noite, pessoal da RP Week. Meu nome é Isaf Karawi. É um prazer estar aqui na abertura do evento. Eu estou aqui a convite da Amanda para falar sobre um assunto que todo mundo deve ter visto, que foi o caso do podcast Flow e do Monark. Eu quero conversar com vocês sobre dois pontos para entender um pouquinho tudo isso que aconteceu. Não vou falar de patrocinadores que quebraram contratos, não vou falar das reverberações no processo de gestão de crise. Acho que vocês vão ter muita munição para debater ao longo desses dias de evento. Vou falar aqui um pouco sobre a nossa sociedade e a internet, a partir de dois conceitos: a amadorização e paradigma da expertise. Vejam, eu sou muito panfletária das maravilhas da internet. O que isso significa, né? O digital permitiu que amadores adentrassem os polos de produção. Antes, aquele espaço que era reservado para a mídia tradicional, que era preciso pedir licença para você ter um espaço, um programa de rádio, um programa de TV, aquele lugar reservado passa a ser democrático nas redes sociais. Você pode ter seu canal no YouTube, o seu próprio podcast, o seu espaço de escrita. A internet trouxe para a gente democratização. Foi assim que os influenciadores surgiram. Foi assim que as primeiras blogueiras de moda surgiram. Foi assim que o Flow surgiu, com a possibilidade de entrar em espaços que hoje são abertos. Mas essa abertura gera um efeito rebote, que é a amadorização dos mercados. Quando o polo de produção está aberto, todo mundo pode entrar. Isso significa que amadores vão ocupar os mesmos espaços que os profissionais. E não só isso, vão disputar os mesmos espaços que os profissionais ocupariam. Isso nos faz pensar que amadores não têm algo que a gente entende como paradigma da expertise ou paradigma do expert. O que é isso? É um conjunto de regras, de saberes, de conhecimentos, de questões éticas que amparam uma profissão, uma atuação. Um jornalista tem isso, relações públicas tem isso, um médico, um nutricionista. Mas os amadores, não. O paradigma da expertise, esse conjunto de saberes, faz com que cada um de nós consiga reconhecer o que está ou não está na alçada da sua atuação profissional. Os limites, o que pode, o que não pode. Mas se isso não tem na atuação de um amador, significa dizer que o amador não tem limites. Ele pode falar sobre tudo, ele pode conduzir uma entrevista bêbado, ele pode conduzir uma entrevista sem estudar o tema, ele pode falar sobre qualquer coisa. Não há limites na própria atuação. Vou dar um exemplo. Se eu contrato um arquiteto para cuidar de uma obra na minha casa, no momento em que ele chegar numa infraestrutura, ele vai me dizer que ali é preciso chamar um engenheiro. O arquiteto reconhece os limites da própria atuação. Isso é ser alguém amparado num paradigma da expertise. Os amadores, não. Os amadores não reconhecem esses limites. E aí a gente tem, por exemplo, influenciadores prescrevendo dietas sem serem nutricionistas. A gente tem pessoas falando de saúde mental sem serem psicólogos, ou indicando treinos sem terem formação em educação física. E aí vocês vão me dizer, Isaf, mas isso quer dizer que só pode falar quem estudou? Não. A internet é maravilhosa por isso, porque a gente pode dividir as nossas questões pessoais, as nossas angústias, nossos desejos, a gente pode conversar com as pessoas. Eu posso falar de saúde mental nas minhas redes a partir da minha experiência, do que eu vivo, do que eu sei. Eu posso falar de treino, se eu treino, se eu gosto, se eu não gosto, se funciona, se não funciona, a partir da minha experiência. A internet é para sociabilidade, mas também é para profissão. O que Monark fazia não era sociabilidade, não tinha a ver com compartilhar motivações pessoais, não tinha a ver com angústias e questões pessoais. Monark ocupava um espaço de muita visibilidade, um espaço de prestígio na esfera pública. Monark pautava a opinião pública em alguma medida.
Esse espaço não pode ser um espaço baseado na amadorização. Esse espaço, ainda que seja de alguém que veio de um culto do amador, de uma abertura do polo de produção, que veio, que nasceu nessa democratização, ainda assim, estar lá prevê responsabilidade e questões éticas. Já deu. A gente precisa reconhecer que o nosso mercado vive muitas mudanças estruturais e que todos, profissionais, jornalistas, profissionais de relações públicas, publicitários, todos nós precisamos pensar saídas para o mercado que a gente tem agora. Um mercado que reúne amadores, influenciadores responsáveis, creators e jornalistas, e, enfim, um mercado múltiplo que reúne perfis muito distintos e que impacta na vida das pessoas, na formação da opinião pública, no caminhar da nossa democracia, inclusive. Então, o que a gente precisa levar em consideração, depois desse caso todo, além de pensar brand safety para as marcas, além de pensar posicionamento, retratação, gestão de crise, é pensar que cenário é esse em que nós estamos? Como cada vez mais os profissionais de comunicação são imprescindíveis e, além disso, como cada vez mais os profissionais de comunicação também devem se responsabilizar por tentar educar midiaticamente os públicos. Mostrar que a nossa atenção, o nosso like, a nossa legitimação é o que importa hoje. Não é um paradigma da expertise. É a pessoa estar lá. E estar lá tem a ver com quanto a gente vai legitimando o que ela faz, compartilhando o que ela faz, enfim, dando atenção. Entender essa regra do jogo é imprescindível para a gente se manter nesse mercado e nos mantermos também firmes e esperançosos. É maravilhoso, amadores no polo da produção, mas quais são os limites? Obrigada, espero ter colocado uma minhoquinha aí na cabeça de todo mundo. Boa RP Week. E se vocês quiserem conversar sobre esse assunto, estou lá nas minhas redes sociais para a gente conversar sobre influenciadores, educação midiática e a sociedade que a gente tem. Até mais, gente!